Salve, irmãos, sua paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 10, verso 27 e 21. 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Amém? Hoje foi impressionante como o culto começou direcionado num contexto de tudo que foi falado desde o início pela irmã Rosângela, pela irmã Kelly. Nós temos que estar ligados num sentimento de que Deus está querendo nos dar o entendimento de sermos preservados, ou seja, a preservação. Quando nós falamos de preservação, parece algo simples, mas nós sabemos que não é algo simples, né? É algo que Jesus está fazendo uma intervenção, porque dentro de um pensamento humano, temporal, os homens vão numa direção completamente oposta à preservação. Ou seja, eles vão em direção a uma situação que, hipoteticamente para eles, é a direção correta. Mas Jesus está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós começamos a ver que Ele está dando uma, sinalização. O mundo tem um impulso em que eles falam em ter, falam em possuir, falam em comprar, falam em muitas outras maneiras de aparecerem como se eles estivessem bem sólidos daquilo que estão falando. Mas Jesus está nos dando graça para compreender que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, qual é a importância que tem isso na nossa vida? Nós ouvimos aqui a nossa irmã Kelly trazendo um concerto, falando de inúmeras coisas que estão fora do lugar, inúmeras coisas que devem ser observadas, devem ser, trazidas e investigadas, o porquê que o mundo ele vai na direção oposta a Deus e ele não se consolida. Por quê? Porque quando nós olhamos, na verdade, a obra de Deus, Jesus Cristo está falando da sua palavra, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ou seja, aqueles que têm conexão comigo, eles ouvem a minha voz. Então, o fundamental é nós entendermos que muitas das razões que existem coisas em que você fala assim, mas não consigo entender porque tanta coisa dá errado. É simples, irmãos, muito simples. Quando nós olhamos para Deus, nós começamos a ver que está muito claro que os impulsos do mundo, eles são voltados para que o homem viva uma ostentação. Então, alguém que está no mundo ganha milhões, quer, na verdade, ostentar. Se ela tivesse a devida preservação, ela nunca iria perder o controle daquilo que ganhou. Mas ela perde o controle daquilo que ganhou. Porque muitas das vezes, se você olha uma situação, uma moça é rica, não tinha nada, ficou rica. No mundo aí ela deveria se preservar, mas ela não consegue. Aí ela vai fazer uma operação para ficar mais esbelta. Manda mexer no nariz, na orelha, na barriga. Meu Deus! Aí do nada você ouve uma reportagem que aquela pessoa teve uma infecção e ela foi a óbito. Se aquela pessoa tivesse, irmã Ivone, a devida obra de cuidar dela e se preservar, ela não ia mexer em nada. Então, espiritualmente, Jesus Cristo está dizendo aqui que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que ele está dizendo as ovelhas? Porque elas começam a entender que quando você tem a Cristo Jesus, você está sendo preservado. E quem não ouve a voz de Deus não está sendo preservado, porque ela fica sendo lançada a uma exposição total e absoluta de um risco muito grande. Porque alguém que entra numa situação de ser um fiador de alguém, e aí a pessoa coloca dentro de um contexto ser fiador, e Deus fala: não, na palavra de Deus diz que nós não devemos ser fiador de ninguém, porque eu tenho uma casa, demorei anos para pagar aquela casa, coloco ela casa como cobertura de alguém que vai alugar uma casa, a pessoa não paga aquela casa, e eu sou o fiador, eu naturalmente dei a fiança, quem vai perder a casa? Eu. Mas se eu tivesse me preservado em não ser fiador,
eu não teria, na verdade, perdido a casa. Onde é que eu quero chegar? Aleluia, glória a Deus. O que Deus está querendo nos dar graça é que em muitas situações nós devemos entender o porquê das coisas acontecem. Eu tenho um risco iminente na minha vida, então eu tenho um risco grandioso, como muito bem colocou a irmã Kelly. O mal, ele está querendo me devorar, ele está querendo me tirar todo o domínio possível e impossível que eu tenho. Ele quer me dominar. Então o que eu vejo dentro desse conceito? Eu tenho, na verdade, que começar a me corrigir espiritualmente. Então eu olho e vejo que o mal quer me dominar. Eu preciso colocar o que Jesus Cristo está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que é a voz de Cristo? A voz de Cristo, elas são, na verdade, as doutrinas, os princípios que tanto a irmã Kelly falou, como a irmã Rosângela falou, colocando uma outra linguagem. Então eu tenho que entender, bom, por que eu tenho tanto problema na minha vida? Então, você precisa ouvir a voz. A voz são os princípios de Deus. E é muito comum o cristão dizer que é cristão, mas ele não tem a voz de Cristo dentro dele. Meu Deus. Porque a voz de Cristo são princípios. Eu sabia que no início da minha carreira, quando Deus me chamou, eu mentia. Eu sabia que se eu continuasse mentindo, o diabo ia zombar de mim todo dia. Porque o mentiroso, ele é filho do diabo. Então quando o diabo chegasse para mim, ia falar que ele é mentiroso. Eu levei um tempo, muito tempo, para deixar de ser mentiroso. Mas certa ocasião eu falei: Deus, eu nunca mais vou mentir uma vez. E já tem muitos anos. Eu posso até brincar com uma pessoa. Agora, eu mentir para a pessoa no sentido direto, de enganar, isso nunca. Mas por quê? Aquilo entrou no meu ouvido, vai mentir quando? Nunca mais. Você vai falar palavrão? Não, eu posso ter discussão que eu tiver. Mas eu não solto um único palavrão. Então o que eu quero dizer? Você, quando constrói uma vida espiritual, você deve construir com princípios, porque aquele que ouve a voz de Deus, ele ouve os princípios que estão em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele está dizendo aqui bem claramente: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. E eu as conheço. Por que ele conhece? Aleluia. Porque quando nós estamos dentro de um conceito espiritual, tudo que está na Bíblia acontece na vida daquele que crê e confia no nome do Senhor. Tudo. Então nós devemos olhar que a ostentação do mundo, ela é um castelo de queda. Por quê? Porque a pessoa que está no mundo, na ostentação, ela não se preserva. Ela começa a comprar isso, comprar aquilo, compra tudo do mundo. Mas o que Jesus está falando? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem está no mundo tem outros princípios. Tem outros fundamentos, na verdade. Porque quando você tem um fundamento em que você coloca: nunca mais vou mentir. Você colocou um pilar: nunca mais eu não. Glórias a Deus. Nunca mais vou falar palavrão. Aleluia. Você não fala. Nunca mais vou fazer nenhuma fofoca de ninguém. Você não faz. Então, por que a vida ela é muito difícil de ser resolvida? Porque se eu coloco fundamentos e eu nunca vou perder esses fundamentos, eu só tenho uma tendência a cada vez mais ficar mais perto de Deus. Por quê? Coloquei um fundamento de não andar com uma roupa, digamos, do mundo, uma roupa que não agrada a Deus. Colocou: nunca mais eu vou ver aquele irmão ou aquela irmã daquele, nunca mais. Por quê? Ela colocou um fundamento. Aleluia! E dentro da nossa vida espiritual, nós devemos trazer o entendimento que a conexão com Deus é algo que você precisa entender. Porque muitas das vezes nós falamos de tantas coisas, de jejum, de oração, de santificação, mas a pessoa não tem fundamento, a pessoa não tem uma convicção de entender, bom, como é que a gente avança diante de Deus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. E eu as conheço. E elas me seguem. Por que a gente segue a Cristo? Porque quando nós olhamos, por exemplo, na lógica da satisfação do mundo, o mundo tem satisfação com aquilo que é material. Então a satisfação do mundo está em comprar. Não é errado você ter uma casa, um carro. Não é errado você ter um imóvel. Não é errado. Mas o que Jesus está querendo dizer é que essas coisas, eu não posso colocar a minha segurança nessas coisas. Por quê? Porque se eu colocar a minha segurança nessas coisas, o fundamento da minha vida vai passar a ser essas coisas. Então, eu entendo que o fundamento
das coisas terrenas, temporais, elas que são a minha segurança. E a partir daí, eu não estou só indo contra Deus, eu estou colocando a minha idolatria dentro de um contexto em que aborrece a Deus. Então hoje, nós olhamos e vemos que tem que haver um entendimento. O problema não é possuir. Você pode comprar uma casa, um carro, uma fazenda, uma vaca, boi, o que você quiser. Mas o problema é que aquilo ali se torna o teu fundamento de segurança. Então você olha para aquilo que é passageiro, é temporal, aquilo pode vir desmoronar e o castelo cai. Bom, mas o castelo caiu exatamente por quê? Porque a pessoa coloca a confiança nesse viés das coisas temporais. Agora, o que é a reprovação de Deus? Porque quando nós olhamos para Deus, nós começamos a ver que Jesus está falando, bom, o mundo, ele tem o fundamento de fazer essas coisas. E quem segue uma vida em que não tem os fundamentos de Cristo, ela faz essas coisas naturalmente. Ela fica noite e dia, sabe, que é uma canção. Agora eu vou comprar um carro. Agora mais uma casa. Agora uma fazenda. Agora a casa de praia. Agora eu vou comprar isso, vou comprar aquilo. Por quê? Porque o que está no coração dela são os fundamentos desse mundo. Porque quando você não tem os fundamentos desse mundo, você olha para Cristo e ele está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que elas ouvem a voz? Porque elas não colocam a confiança nas coisas que estão nesse mundo. Então você vê claramente que as pessoas às vezes têm um comportamento tão claro, que elas colocam a confiança nesse mundo. Então o que está no coração dela não são os fundamentos de Cristo, são os fundamentos desse mundo. Então ela respira tudo que tem nesse mundo. Ela respira a vaidade, ela respira a avareza, ela respira um ar como os demais que são desse mundo respiram. O que eles têm na mente? Têm na mente quanto mais dinheiro tiver, mais seguros estão. E na verdade, isso tudo não passa, sabe, de um engano. E Jesus está dizendo aqui que quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas do mundo, a nossa fragilidade, ela continua. Se continua frágil, porque hoje não foi avisado a ninguém que no Nepal eles iriam sofrer aquela avalanche de lama. A quem avisou? Ninguém. E de repente veio a avalanche. E aí o que acontece? Quem estava ali com os fundamentos de Jesus Cristo no coração, na alma e no espírito, morreu tranquilo. Mas quem estava com os fundamentos do mundo já não pode dizer a mesma coisa de jeito nenhum, porque nós sabemos. Então o que acontece, irmãos? A nossa segurança que nós temos, ela pode estar fundamentada nas coisas do mundo. Por quê? Porque às vezes nós temos um irmão, uma irmã, que ele caminha fundamentado nas coisas do mundo. Olha por quê? Porque quando você tem o entendimento de Deus, você entende claramente, olha, Jesus está dizendo que Ele vai alavancar, ou seja, Ele vai sustentar. Porque o fundamento é alguma coisa que te dá o quê? O fundamento, ele dá sustentabilidade. Ele mostra a estrutura. O fundamento, ele mostra para você um princípio. Ele mostra aquilo que é mais claro. Olha, esses são os fundamentos do meu negócio. Aí você olha para uma empresa muito boa. Alguém fala assim para mim, me mostra os fundamentos. Aí você vai ver uma empresa, com raríssimas exceções, tem empresas que há 20 anos nunca pediram R$1 a nenhum banco. Nunca. Todas as empresas praticamente vão ao banco pedir dinheiro emprestado. Raríssimas empresas com fluxo de caixa muito grande, elas não pedem R$1 sequer. Mas são poucas ao redor do mundo. Você não vai achar, acho que nem 10. 5 é muito ao redor do mundo. Elas não pedem nem R$1. Elas têm um fluxo de caixa, trabalham há mais de 100 anos. E o que é isso? Fundamento. Aleluia! Nós que somos cristãos, nós devemos entender bem claramente que o mundo, ele não tem os fundamentos que nós imaginamos. É tudo passageiro. É tudo temporal. Então, aparentemente, parece que nós estamos bem com esse plano de saúde. Tudo bem que eu não estou falando bem errado. Eu estou querendo dizer que você precisa colocar fundamentos da tua vida espirituais para que Deus possa falar mais com você. Mais. Porque se você coloca um fundamento, você vai começar a ver um progresso muito grande. E o que Deus, na verdade, Ele quer mostrar, que Jesus, Ele é uma pessoa perfeita. Então o que Ele faz? Glória a Deus. Ele entra
através do Espírito Santo, ele faz o seguinte: eu vou deslocar o Eduardo para mim. Então o Eduardo começa a ouvir a Cristo. Aleluia. Então Deus deslocou o Eduardo. Pegou os ouvidos do Eduardo, o coração, a alma, deslocou para ele. Eduardo, vou te deslocar para mim. Por quê? Porque você tem no mundo é temporal. Mas o que Deus tem em Jesus Cristo é eterno. Então nós temos que entender o seguinte: porque muitas pessoas, elas estão plantadas em fundamentos errados. Então está tudo errado. Porque a pessoa fala assim: você tem gravidade de mentir? Eu não, todo mundo pega. Continua sem fundamento. Você vê gravidade em olhar, sabe, de forma maldosa para os outros na rua, assim, de uma mulher? Eu não, todos nós somos pecadores. Não tem fundamento. Aonde você não vê fundamento? Aonde você não vê princípio? Aonde você não vê renúncia? Aonde você não vê algo interessante? Você continua com a mesma visão e você não vai se estabilizar. Onde é que nós adquirimos a estabilidade? Quando nós olhamos para uma situação e começamos a ver mais. Por que Deus fala que as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço? Sabe Mateus 7? Jesus diz assim: apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Por que aquelas pessoas supostamente dizem que Deus está na vida dela? Claramente elas não têm os fundamentos. Ele está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não é isso? E eu as conheço. Mas em Mateus 7 ele diz assim: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Mas por que não conhece? Irmãos, porque a pessoa não tem os fundamentos. Os fundamentos, irmãos, são fundamentais, porque aqui há uma oposição ao que ele fala em Mateus 7. Né? E aqui mostra o que ele está dizendo: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Por que eu vou seguir a Jesus Cristo quando eu olho que é tão claro que Ele é o maior de todos? É o meu Salvador, é o meu Redentor, é o Filho de Deus, é o Alfa, é o Ômega, é o princípio. Glória a Deus, aleluia. Tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dele, para Ele, sem aleluia. Aí eu olho e falo e vejo que a minha vida, quando eu chegar perante Deus, Deus faz uma única pergunta para o anjo: olha para essa moça aí, vê quais são os fundamentos que tem na vida dela. Deus. Quando a pessoa de Deus, representada pelo anjo, olha, o anjo fala: os fundamentos? O que tem dentro dessa moça? Os fundamentos do mundo. Meu Deus. Então ela pertence ao mundo, porque os fundamentos que estão dentro dela é do mundo, são do mundo. E esse rapaz tem os fundamentos de Cristo. Então ele pertence a Cristo. Nossa vida hoje, nós devemos entender e ver a coisa com muito mais clareza. É muito fácil, irmãos. Você olha para os fundamentos, você vê uma pessoa que vê gravidade em faltar à igreja. Eu acho que durante esses 13 anos, eu nunca faltei à igreja um dia. Nunca. Não é porque eu era bom, eu era santarrão, não. É fundamento da minha vida. Aleluia. Não faltar à igreja. Glória a Deus. Por que eu falo? Deus tem que me botar na cama, no hospital, doente, muito doente, eu falto. Mas fala disso? Nunca. Eu tenho como fundamento a assiduidade. Então eu não falto à igreja. Aleluia. Eu tenho como fundamento não mentir. Então eu não vou mentir. Eu tenho como fundamento não falar palavrão. Eu não vou falar. Eu tenho como fundamento orar 2, 3, 4 horas. Então eu vou continuar com os fundamentos. Na nossa vida, nós vemos que muita coisa não dá certo. É como você olhar para uma Nestlé. Quantas empresas não já fecharam e a Nestlé está de pé? Mas o que fez a Nestlé ficar de pé até hoje? A Coca-Cola está de pé por mais de 100 anos. Fundamento. Glórias a Deus. Quando você chega na vida, você não tem fundamentos, você cai toda hora. Abre uma empresa ali, agora vai. Fechou. Mas por que fechou? Não tem fundamento. Assim é a vida de um cristão da igreja. Meu Deus. Ele não tem princípios de entender que os fundamentos
eles são corroborados por Deus. Olha, ele está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Por que ele conhece? As ovelhas de Deus, irmãos, como de uma forma muito gloriosa, é preciso que elas tenham fundamentos. Se você tiver um fundamento, você nunca mais vai ter resultados negativos que são arbitrados no nosso meio. Eu desejo uma noite desse dia, meu Deus, nós possamos nos auxiliar, nos abençoar, como diz a irmã Rosângela. Deus não deve nada a ninguém. Aleluia! Porque Ele está dando a oportunidade de nós entendermos. Enfia 2 fundamentos, 3, 4. Você vê a solidez que vai ser a sua vida. Aleluia! Nós estamos juntos,